E aí, Dai, deixa eu te perguntar, aproveitando, Dai, eu estou gostando que você vai, por isso que eu falo que não é entrevista, aqui é bate-papo, porque a Bate-papo. gente vai, porque a gente vai pegando tanto assunto. Me diga uma coisa que eu quero saber, estou muito curiosa assim. Você fez jornalismo primeiro, e aí depois você foi fazer direito. Assim, o que que você pensou? Porque, por exemplo, quando eu terminei, me formei em artes cênicas, eu pensei, vou fazer faculdade de história, mas simplesmente pelo prazer de fazer. Porque eu gosto muito, né, de história. Eu falei, vou fazer agora de história, já estou trabalhando na minha área, que é artes cênicas e tal. Vou fazer faculdade de história que é só para mim, pelo conhecimento, porque eu gosto e tal. Acabei não fazendo, porque aí, na verdade, eu comecei um mestrado em artes cênicas e tal, e aí o tempo, né, não deu para conciliar. Mas o que que você pensou quando você terminou jornalismo e foi para direito? Eu sei que tanto jornalismo quanto direito ajudam também nas causas, na sua militância, mas por que que você fez isso? Terminou jornalismo e foi para direito? Olha, Janda, eu tenho uma questão com a minha militância que eu tento associá-la sempre à minha profissão, né? Então, eu tento usar o jornalismo de alguma forma com a militância antirracista, minha militância feminista. E aí, eu sempre tive um pé, assim, eu sou daquelas que eu não me calo diante de uma determinada situação, eu tento, na medida do possível, sempre buscar o caminho correto ali da lei e tal, eu sou dessas pragmáticas, assim, eu me lembro que quando eu estava ali definido o que, que eu ia fazer, por conta do movimento estudantil, eu tinha contato com o pessoal do direito e tinha contato com o pessoal do jornalismo. O pessoal do direito era um pessoal meio chato, meio formal demais, cheio de. Eu falei, não vou fazer esse negócio, não, esse pessoal é muito chato, eu vou para o jornalismo, que o pessoal lá é mais legal. Então foi meio assim, eu gostava do direito, eu acho o direito fascinante. Fui fazer 5 anos de faculdade e realmente é um mundo que você mergulha e começa a entender muito das estruturas que ainda se mantêm nesse país. O direito ainda é muito elitista, as pessoas dentro da sala de aula e os professores. Eu encontrei professores maravilhosos, que algum deles, inclusive, dão entrevistas para mim lá no programa. Eu fiz um programa no 247 chamado Estado de Direito, mas é um perfil de pessoas muito elitista. Por exemplo, se você quisesse fazer direito trabalhista, se você quisesse atuar, as minhas sobrinhas dando tchau. Tchau! Que elas estavam aqui, tchau, tia. Porque eu falo, não sai daqui, você me dá tchau. É uma falta de respeito. Tchau, Manu, beijo. E eu lembro que os professores zoavam os alunos que queriam fazer direito trabalhista, porque direito trabalhista era o direito que ia lidar com os trabalhadores, portanto, ia pagar pouco. Portanto, seria o direito do fracassado. Era essa a visão. E até tinha um jargão lá dos professores, falavam, vai usar paletó azul marinho, que era o paletó que os advogados do direito trabalhista usavam, que é um paletó baratinho e tal. Então, isso tudo para mim, com a vivência que eu tinha de militância, de jornalismo, do campo progressista, você fala, essa gente é preconceituosa. Essa gente, ela entuxa isso na cabeça do aluno, 140 alunos por sala, 11 mil alunos do direito na faculdade particular que eu estudava lá, tudo isso entuchado na cabeça dessa molecada que vai para virar delegado, vai virar advogado, vai virar promotor, vai virar juiz, com essa cabeça, com essa noção. O professor de direito usava sempre como exemplo a empregada doméstica roubando o patrão. Minha mãe é empregada doméstica, minha mãe nunca roubou ninguém. Teve um dia que eu cheguei no professor e eu fui falar com ele. Vou confessar, várias vezes eu fui ao banheiro da faculdade e chorava muito, porque era um ambiente opressor, era um ambiente que você falava, meu Deus, como é que pode um juiz estar falando essa bobagem? Um professor que é juiz, está ensinando isso, e a sala fazendo assim, né? Que você fala, meu Deus, onde a gente vai parar? Então, eu fui para o direito com uma visão. Quando eu cheguei dentro da sala de aula, eu me deparei com coisas muito dantescas, assim, um ambiente... Aluno dizia assim, pau no réu, eu sou pau no réu. Aí eu olhava e falava assim, tá, pau no réu, porque a ideia é que o réu sempre tem que apanhar, o réu sempre tem que estar preso, o réu tem que morrer, pena máxima. E aí eu falava, tá, pau no réu, então você quer ser advogado para quê? Porque não precisa de advogado para defender isso que você está defendendo.
é só prender e bater, não precisa de advogado. Então, essa reflexão que eu achava que tinha na universidade particular não existe. Você forma um bando de gente para passar no exame da ordem, né? Pessoas que vão em busca de um status, não em busca de uma profissão, de falar, olha, eu quero defender uma causa, eu vou defender... Eu, por exemplo, se eu fosse por lado criminal, eu ia me dar mal, porque eu não vou defender um estuprador e dizer para ele, não, vou baixar sua pena, vou te livrar. Não, você vai pagar por aquilo que você cometeu, eu não vou te livrar. Eu sou dessa advogada, então não me daria muito bem nesse campo. Mas eu entrei no direito num período da Lava Jato, Xanda, e isso me deu como profissional do jornalismo, me deu um entendimento, uma compreensão muito maior para fazer produção de conteúdo, para fazer matérias, para entrevistar advogados, com um entendimento do que era aquele absurdo, aquele processo, destrinchar aquele juridiquês todo. Então, quando eu fiz o direito, eu tinha uma perspectiva também de que a gente vai ficando mais velho, né, Xanda? Redação é um ambiente que é para molecada, tem determinados setores do jornalismo, você já não serve mais, né? Então eu falei, vou me segurar também profissionalmente numa área que eu sei que eu vou fincar aqui, e sempre utilizando o direito como um caminho nessa luta antirracista, que para mim ela custa muito e me é muito preciosa. Eu busco fazer dessa profissão um caminho também para quebrar essas barreiras todas, até porque isso me afeta, né? Me afeta diretamente. Então, eu tinha uma perspectiva desse caminho do jornalismo para o direito, justamente para tentar, num futuro, atuar numa outra área, mas é muito difícil numa determinada... Eu tenho 48 anos, né? Você sair de uma profissão de 30 anos já de jornalismo para ir para uma outra, começar do início, é muito difícil. A conjuntura favoreceu do ponto de vista da Lava Jato, eu não gostaria que fosse, mas me favoreceu, mas eu tenho uma perspectiva, sim, de me formar e de atuar, de tirar a ordem, a carteira da ordem para atuar como advogada mesmo, porque eu acho que eu posso contribuir muito nesse campo. Ah, então tem esse projeto também, né? Sim, De você sim. trabalhar nessa área, porque eu tinha feito aqui na minha cabeça, pensei que era uma coisa que você quisesse para poder te tá me faltando a palavra, mas como se fosse assim não um Complementar, né? complemento, não. Não? Eu só não queria usar complemento, porque aí parece que a gente está rebaixando um pouco o direito, né? Mas Sim. que aquilo te favorecesse no jornalismo. Vou usar essa Sim. palavra, favorecer, melhor do que complementar. Mas acho muito bacana que você tenha também isso de, não, também vou trabalhar nisso. Agora, o que eu fico chocada é você falar que o professor está ensinando, né? Dessa forma, por exemplo, com um exemplo desse, que eu sei que esse exemplo que você deu foi um exemplo, mas se a gente começar a falar aqui, você vai citar vários exemplos que os Vários, professores deram e vários. coisas que falaram assim, altamente reacionárias e elitistas, né? Então, você vê que, assim, isso, porque a gente sabe que o professor, ele é um formador também de opinião, querendo ou não, né? Não é um doutrinador, isso é diferente, eu estou falando de um formador de opinião. Então, você sai com aquela visão de que é aquilo. Então, você imagina quantos profissionais Sim. elitistas e reacionários por ano essas faculdades não colocam para fora. Isso é muito doloroso, eu acho, Doloroso, doloroso. né? E a universidade deixou de ser um ambiente do debate, o ambiente da construção do pensamento, para ser uma reprodução só. Isso me indignava muito, porque Sim. você falava assim: por que vocês não estão refletindo sobre esses assuntos? Por que as monografias são tudo copiadas do Ctrl+C, Ctrl+V? Gente, que geração é essa, né? Como eu disse, numa sala de 140 alunos, 90% colava. Eu estou falando de adultos. Eu não estou falando de uma cola, e eu não sou puritana, não sou, mas eu achava tudo muito estranho, adultos se comportarem como crianças, dentro de sala de aula, colando mesmo, mas não era colando assim: "Ô, você lembra desse aqui da segunda?". Não, era assim, cola tudo, passa a prova para o outro. O cara chegava às vezes mais cedo para organizar a cola da 90% da sala,
E você falava, Bem o quê? e por isso que não passa no exame da ordem. Por isso que passa lá só 14%, 13%, porque não estudam. Não estudam. Não, e quando por um acaso passam, é assim, profissional Depois, totalmente incipiente. Você vê a muito. quantidade de profissionais que a gente tem na área do direito que não sabem escrever a língua portuguesa, Ô, Xanda, né? na aula de direito, processo trabalhista, tinha um professor que passou uma prova no 8º semestre. Ele passou uma prova que era um caso, né? Então é um enunciado grande. Os alunos ficavam, professor, você pode explicar na prova? Você pode explicar o enunciado? Aí eu era chata do rolê, né? Ah, ninguém vai explicar nada, não, porque me atrapalha, eu estou concentrada aqui, já resolvendo o problema, ele vai ficar falando, eu vou ter que parar. Se você não consegue ler o enunciado, você tem que voltar para o primário, para a interpretação de texto. Você vai ler uma sentença como? Porque era um absurdo. E o professor, porque paga, porque a ideia do consumo, do direito do consumidor, como educação, como direito do consumidor, o professor ficava naquela condição de ter que dar masticadinho para a boquinha do aluno, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, gente, a gente está criando um bando de gente mimada, folgada e que não faz, não pensa, não consegue ler o enunciado de prova. É assustador isso. Para mim é assustador. Por isso que tem copia e cola, tem a inteligência artificial. Você quer ver o Léo? O Léo, um dia desse aí, não, vamos utilizar a inteligência artificial para a gente agilizar certos processos. Eu falei, eu não quero saber desse negócio, não. Não, daí ele, calma, eu não quero. E como é que vai fazer com o cara que está trabalhando? E o menino que está chegando no estagiário, vai aprender a escrever como? Eu só aprendi, e eu entrei na redação não entrei como repórter, eu entrei como redatora. Entrei na redação de editoria de internacional. Então os caras me davam um negócio para traduzir, por exemplo, me davam uma fita de uma entrevista, 3 fitas, cassetezinhas assim, para ficar decupando aquela fita, ouvindo, enfim. E aí eles pediam para depois que eu decupasse, fazia revisão, montava lá um texto, e sentava do lado do editor, o editor, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, ó, isso aqui está faltando. Era aquela coisa que você prendia com o cara. Depois você chega num determinado estágio que o editor já fala, esse texto tá um lixo, tá uma bosta, escreve de novo, não sabe escrever. Aí você vai pro banheiro, chora, volta, escreve o negócio do texto lá de novo. Enfim, aprendi fazendo ali, né? Levando esporro, ganhando elogio e fazendo. Não era um método, não aconselho esses assédios que hoje acho que ultrapassam o limite. Mas é isso que eu aprendi. Sim. Esse negócio de inteligência artificial, você joga o negócio lá, faz a pergunta, depois você fica olhando lá e você tem que falar. Eu não aturo. Isso, para mim, é o desserviço. É o desserviço. Agiliza. Mas tira o emprego de muita gente. É uma tecnologia que agiliza, como qualquer outra, às vezes facilita o pequeno dia a dia na correria, principalmente nessas redações que a gente tem, que é muito pouca gente. Você, aqui, a Folha Democrática, sabe o quanto custa manter o canal, manter o trabalho, o conteúdo, isso tudo custa, gente, é muito caro. Eu trabalhei 10 anos com movimento sindical, por exemplo, assessoria de movimento sindical. Aquela coisa, né? A gente tem uma salinha, comunicação, a salinha lá perto do almoxerifado, no meio de um bando de papel, aí fica lá o jornalista, doido, fazendo um monte de coisa, escrevendo um monte de texto, porque os sindicalistas não querem investir numa equipe, botar gente, repórter, um pouco sindicatos que conseguem fazer isso. Metalúrgicos, que é uma categoria que tem um poderio de chão, de fábrica e tal, conseguiu fazer muito isso, mas a maioria dos sindicatos está tudo salinha, porque não valoriza o trabalho da comunicação, acha que a comunicação é fácil de fazer, é só sentar, escrever um texto e fazer uma faixa, resolve o problema do cara. Quando a gente tem que queimar muito a mufa, né? Tem que pensar muito na palavra certa, como é que o trabalhador vai ler aquilo, se ele vai entender, enfim, qual é a melhor foto, o que mobiliza, isso tudo é uma dificuldade. E custa, é caro, né? Muito caro. Olá, o nosso canal Folha Democrata já está monetizado, mas, infelizmente, devido a problemas burocráticos, nós não estamos tendo acesso a essa monetização. Por isso, para que o canal continue funcionando, precisamos de vocês que formam a comunidade Folha Democrata colaborando. Faça um Pix de qualquer valor para o e-mail folhademocrata@gmail.com. Pode ser pingos de R$1, R$2, qualquer valor nos ajuda nesse instante a superar esse momento. Muito obrigado.